E já estamos de volta com Arte Brasil. Agora eu e Vlad já estamos posicionados aqui na nossa salinha VIP. Super VIP. Para acompanharmos o nosso quadro Dicas de Jardinagem. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados básicos que devemos ter com as samambaias. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a paisagista Nô Figueiredo. Vamos assistir, Vlad? Juntos. Então, olha só. E hoje no nosso quadro Dicas de Jardinagem vamos continuar a falar sobre as samambaias. Hoje nós vamos tratar um pouco de quais cuidados nós devemos ter com elas. E quem vai explicar tudo pra gente é a Nô Figueiredo, paisagista. Tudo bem, Nô? Tudo bom. Obrigado por você ter vindo aqui. No quadro anterior, nós falamos e explicamos sobre cada espécie, né? Então são diversas espécies, como a paulistinha, que é a mais conhecida, que está aqui na frente. Tem a amazônica, a xaxim, a asplênio, holandesa, tem a renda portuguesa também. E para encerrar, que a gente falou, chifre de veado, certo? Para você de casa que não acompanhou, pode acessar o nosso site e rever essa matéria. Hoje, então, a gente vai falar quais cuidados básicos nós devemos ter. Porque, indiferente da espécie, os cuidados são os mesmos. É isso mesmo. As samambaias, elas gostam, vamos só relembrar, né? Elas não gostam de sol direto. Elas gostam de essa situação de meia sombra. Então, elas ficam muito bem dentro de casa, desde que perto de uma janela. Ou então, num terraço que não vente muito. Debaixo de uma treliça, um pergolado. É uma situação que elas gostam bastante. Vamos imaginar sempre qual é a situação que elas estão na natureza. Então, a samambaia é uma planta tropical que normalmente ela está na floresta. Então, ela fica embaixo das árvores. Então, ela tem aquela luz filtrada pelas folhas das árvores, né? Então, imaginando também esse ambiente, ela gosta de um pouco de umidade. Então, para a gente dar uma amenizada, dar uma refrescada para ela, elas gostam muito de receber água com um borrifador. Então, é até gostoso, né? A gente brincar, a gente vai assim, borrifando. Diretamente nas plantas. Nunca fazer isso com um esguicho, com uma mangueira, porque aí vai com muita força. Aí você pode acabar machucando, né, as folhas. Porque as samambaias, elas são delicadas, né? E as folhas são delicadas também. Então é muito legal. Elas ficam muito agradecidas. Elas adoram receber essa aguinha. É muito gostoso. Aí depois para você... Então isso você pode fazer todo dia, tá? Todo dia então? Todo dia. Borrifar a água. Você pode borrifar a água. Elas adoram, porque elas realmente gostam desse ambiente mais úmido, né? Não gostam de um ambiente seco, não. Bem diferente de cactos, por exemplo, que são plantas de ambientes mais secos, né? Mais áridos. Você imagina aquele solzão do deserto, né? Bem diferente do que uma planta que está acostumada no meio da mata, né? A mata é sempre mais fresquinha, né? Vamos regar ela também? Vamos. Então, a gente faz borrifar a água, então, todo dia. E aí a rega... A rega você pode regar no verão umas 3 vezes por semana. No inverno umas 2. Não deixar ela ficar muito seco, o substrato dela, porque ela não gosta de que fique seco, né? Também não pode encharcar. Também, né? Nenhuma planta, acho que só as plantas aquáticas mesmo é que gostam de água total, né? Essas plantas... É tudo um equilíbrio, né, Nô? Exatamente. Aí você vai falar, como é que eu vou saber? Bom, você tem que ir controlando, você tem que ir olhando a sua planta, se ela começa a ficar meio seca ou se ela começa a ficar meio murchinha, você fala, ela não tá feliz, alguma coisa tá errada. Ou é muita água, ou é pouca água, precisa também adubar, né? Porque senão ela precisa de nutrientes também, ela não sobrevive só de água. Agora, Nô, para essa planta ficar sempre linda e crescer bastante, ficar vistosa, né, saudável, nós também precisamos saber quais cuidados a gente tem que ter com a poda, né? Como é que a gente observa isso? Olha, vamos pegar aqui um galinho que tá seco. Então, esse galinho aqui, por exemplo, ele tá vendo, com as folhinhas secas, essas folhinhas estão meio queimadas. Então, esse galinho a gente pode podar. A gente pega a tesoura e corta aqui bem na base, tá? Olha esse outro também, que tá meio seco.
A gente vem aqui e poda ele aqui, tá? Essa é a poda de limpeza que a gente chama. Então a gente vai limpando aqueles galinhos que estão secos, que estão feios. Sempre procure podar mais perto da base, né? Não corta a ponta do galho assim, porque olha, por exemplo, aqui, essa daqui foi podada na ponta, aqui, né, no finalzinho dela, e ela vai ficar seca aqui, ela não vai ficar bonita, né? Então, você vai acabar tendo a planta vai ficar com um aspecto feio, né? Uma vez por ano, principalmente essa samambaia mais comum, ela precisa de uma poda mais drástica. Ela começa, eu acho que é no inverno, ela fica feia, e aí você pode dar uma poda radical nela, que depois ela brota de novo. E aquelas pontas secas, aquelas folhas, a gente pode arrancá-las? Sempre com delicadeza. Pode arrancar, mas ó, por exemplo, aqui tem mais uma outra que tá seca, tá feia esse haste aqui. Então, quanto mais para baixo você conseguir cortar, é melhor. Aí assim, ela vai ficar bonita, vai nascer de novo. E sobre adubação, como que a gente aduba a samambaia para que ela aí cresça saudável? Olha, todas as plantas, eu acho que eu gosto muito de usar adubação orgânica. Eu acho mais legal de todas. Principalmente humus de minhoca. Se você puder em casa ter uma composteira ou fazer o seu próprio composto orgânico, é o mais legal. Primeiro porque vai gerar menos lixo, né? Você vai estar dando um destino mais nobre para o seu lixo orgânico, né? Restos de frutas, de verduras, né? Quando você está descascando a cenoura, aquela coisa que você tira, as alfaces que não estão bonitas, casca de ovo, você pode misturar isso tudo e você tem um adubo muito bom, muito rico. E tem sempre os adubos prontos de samambaia que você pode colocar. Nunca coloque demais. Eu uso sempre menos do que o fabricante indica, né? Porque eu acho que eles acabam exagerando, é que nem a pasta de dente, né? O dentista fala, põe só um pouquinho, aí você aperta, sai aquele, porque é um buraco enorme, sai aquele monte de pasta. A gente não precisa de tudo isso, né? Então a planta também, se você colocar muito adubo, você pode acabar matando ela de excesso de adubo. Então, sempre com moderação. Nô, para a gente encerrar, por mais que a gente tenha todos esses cuidados com a samambaia, é inevitável ocorrer pragas e doenças. Quais são as mais comuns no caso da samambaia? No caso da samambaia, pulgões e cochonilhas, e sempre é aquela coisa que eu estava falando no começo, né? Sempre observa a sua planta. Observa que ela vai dar sinais se tem alguma coisa errada. Se você vê algum bichinho andando pela planta, você fala, opa, esse bichinho não devia estar aqui, né? Então, sempre observa. Lá no meu blog tem algumas receitas caseiras de inseticidas que você pode fazer. Qual que é o blog? Pode falar. É www.ameninadodedoverde.com.br. Tem até um programa que a gente fez que ficou bem bacana. Tem um inseticida que você pode fazer com sabão de coco raspado e água, que pode ser assim, o primeiro socorro, né? Você viu que a planta tá ali, você fala, e agora o que eu faço? Todo mundo tem sabão de coco em casa, então você já dá um primeiro tratamento ali para sua plantinha e aí vai observando. E a gente pode concluir assim que o grande segredo é ter cuidado e muito carinho com as plantas, não é mesmo? Com certeza. Com cuidado e carinho elas ficam lindas. Obrigado, Nô. Obrigada a você. Um beijo.